Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui esse podcast maravilhoso. Cara, eu tô muito feliz mesmo por duas ocasiões, vou falar pra vocês. Uma pelo primeiro podcast que a gente soltou aqui, que foi sensacional. Feedback do pessoal, achando a qualidade do podcast bacana, as entrevistas, a dinâmica e muito mais. Fiquei muito feliz com o feedback. E outra, porque eu estou aqui, consegui trazer o homem bravíssimo de Guarulhos. Eu não vou falar que você é vamos dizer assim, bravíssimo. Eu vou falar que você é um cara influenciador, que é o Jackson Dorta, que aqui, ó, empreendedorismo. O cara é comandante da Polícia Militar de São Paulo. Meu, o cara é, vamos dizer assim, gerenciador de grandes líderes, porque eu falo com eles, através assim, cara, parece que tudo que ele fala, eu consigo captar algo e pôr no meu dia a dia e dá super certo. Então, vamos fazer um grande bate-papo aqui com ele, conhecer mais sobre o Jackson Dorta. Jackson, muito prazer e obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Pra começar aqui, velho, ó, então vamos começar trincando esse podcast aqui, que é muito especial, uma grande honra estar aqui. Ontem eu assisti o primeiro podcast e eu digo pra você o seguinte, cara, só tem um caminho, é o sucesso, as coisas acontecerem. E é sobre isso, pessoal, não tem fórmula mágica. É muito legal, porque sempre que eu converso com as pessoas, né, eu falo assim, quem conhecer a fórmula mágica para ficar rico fácil, para ser feliz fácil, para ser um líder fácil, me ensina. Que o que eu aprendi na minha vida, velho, é que tudo é dedicação, é trabalho, é foco, é errar, aprender, melhorar e conseguir fazer as coisas. Quando ele fala isso daí, velho, é que os amigos, assim, são especiais. E de verdade, é uma grande honra estar aqui hoje. E vamos botar pra torar aqui pra gente compartilhar, porque, olha, aqui o Pimentas precisa de uma voz como essa que você está trazendo pra cá. Né? Obrigado. Estava conversando com o Rodrigo, eu em 1998 eu comandei aqui, então, se não me engano, era a primeira companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar. Né? E aqui era a 4ª companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar. E por um tempo eu comandei essa companhia aqui. E naquela época, pessoal, Pimentas era aquela periferia. Hoje você vem no Pimentas, você tem shopping, você tem Nagumo, você tem grandes supermercados, você tem o supermercado X, você tem Mercadocar, ou seja, você tem um ecossistema aqui de vida, de negócios e de coisas que estão acontecendo que cada vez mais precisam ter porta-vozes como esse programa que você está fazendo aqui. Obrigado, viu, Jackson? É uma honra ouvir isso e saber que a gente também estamos chegando aqui no Pimentas e saber que a gente está andando no caminho certo, né? E hoje o tema é muito relevante para mim. Eu vou aprender hoje aqui e espero poder te ajudar também na sua caminhada de empreendedorismo, sobre liderança e potencialidade. Então vamos, né? Pega o caderninho aí, a caneta para anotar, que vai sair várias dicas para vocês aqui. Ô Jackson, eu queria já saber, cara, como foi o início? Essa carreira militar é de família ou algo te despertou assim no meio do caminho, na juventude, para você ter o amor? Que é uma dedicação, vida militar, né? Sim. É muito da hora. Aí, Rodrigo, quando a gente começa a falar sobre isso, eu digo assim, a importância de nós falarmos também sobre você deixar a vida fluir, né? E eu digo para você que hoje eu estou aqui por única dádiva de Deus, né? Eu gosto de falar, tem uma palavra muito significativa
que diz que tudo que acontece, toda a minha vida, é simplesmente a benevolência e a bondade de Deus que permite que a gente esteja aqui. E quando nós falamos assim, não é só chavão, porque fica bacana. Porque é bonito você falar, mas você vivenciar isso é diferente, né? Então, assim, eu venho de uma cidade do interior chamada Pirassununga, né? E Pirassununga tem uma característica. Pirassununga, lá você tem a Academia da Força Aérea. Então, quem conhece Pirassununga, a Academia da Força Aérea é um marco no Brasil, né? Então, é uma grande honra para a cidade ter lá a Academia da Força Aérea. Nós temos lá a Polícia Militar, uma companhia, a terceira companhia do 36º BPMI. Você tem hoje Guarda Civil e você tem 2 batalhões de exército, né? Eu sempre brinco que em Pirassununga você só não tem marinha porque o rio é pequeno lá, porque senão você ia ter marinha também, uma base naval lá em Pirassununga. Mas essa marca do militarismo era muito, muito forte, né? E o meu pai é sargento do exército. Então imagina, a minha infância, eu esperava chegar no sábado, que era o dia que eu ia com meu pai para o quartel. Meu pai na época era armeiro, então ele que fazia o pagamento e o recebimento de armas na troca de turno de serviço, né? E para mim era uma festa aquilo lá. E a gente aprendeu a conviver com os militares, com as fardas. Se tornou algo do cotidiano. Muito legal, porque assim, você era normal em Pirassununga você ver tanta farda, né? Meu pai também estava sempre em casa fardado, então era tranquilo esse aspecto, mas não era uma coisa assim gritante. Então assim, meu pai nunca fez questão de me influenciar para a carreira militar. Daí na minha infância, é muito legal também que, olha, eu fui guarda-mirim. Já foi guarda-mirim? Eu fui guarda-mirim. Lá era muito legal, que era uma fase de profissionalização. Eu sempre digo, né, que lá eu sou do tempo que, e quando o cara fala que é do tempo que, pessoal, o cara tá ficando meio velho já, né? Mas eu sou do tempo em que, como que a gente entrava no mercado de trabalho? Quando os pais buscavam um ofício. E como que ele fazia? Ele tinha um amigo que era marceneiro, ele ia lá, conversava para você começar a aprender. Tinha um mecânico, ele ia lá, falava, putz, meu filho tá começando a aprender e tal. E meu pai fez isso. E então eu fui, olha, aprendiz de marceneiro, aprendiz de carpinteiro. Com os meus 11, 12 anos, catei algodão na roça. Foi uma fase específica da minha família que meus pais iam lá catar algodão na roça, eu ia com eles, né? Então foi alguma coisa, mas para mim era muito divertido. Daí eu comecei a efetivamente entrar, testar o mercado de trabalho, né? Marceneiro, carpinteiro, até que por volta dos 15, 16 anos, eu falei, olha, eu quero estudar para prestar as escolas militares. E foi quando eu cheguei pro meu pai, eu falei isso para ele, eu falei, pai, eu quero estudar para prestar as escolas militares. E o meu pai, graças a Deus, aí é o que nós temos que honrar sempre nossos antepassados, porque se nós somos o que somos, são primeiro pelas nossas escolhas, mas pela base que por vezes esses nossos antepassados, pai, mãe, né, aquelas pessoas mais próximas, estavam e nos deram. Bem, eu comecei a estudar, eu fiz o curso Movame lá em Pirassununga, que ainda tem lá até hoje. Recentemente eu dei uma passadinha lá. E nesse primeiro ano eu estudei bastante. E quando eu cheguei no final do ano, eu comecei a prestar os concursos. E aí um dia, um amigo me chegou e falou assim, Jackson, vamos prestar o Barro Branco? Aí eu olhei para ele e falei assim, prestar o quê? Barro Branco. Ele falou, meu, o que é Barro Branco? Nunca tinha ouvido falar de Barro Branco. Lá em Pirassununga eu falei, né? A gente tinha lá, eu tinha muita influência do meu pai do Exército, Academia da Força Aérea, mas Barro Branco nunca tinha ouvido falar. E esse meu amigo falou, não, Academia da Polícia Militar, lá em São Paulo. Eu falei, bora, né? Já estamos aqui, uma prova mais, uma prova menos, não faz diferença. E aí eu prestei o Barro Branco. E de todos os concursos que eu prestei naquele ano, o primeiro que veio a confirmação foi o Barro Branco. Eu falei assim, pô, que da hora. Vim para São Paulo. Naquele tempo, e essa história é muito bacana porque aí eu começo a falar sobre a importância de você seguir o fluxo da vida. E naquele tempo, quando você passava no Barro Branco, você podia ficar hospedado na Academia da Polícia Militar. E o que aconteceu? Eu pedi para ficar hospedado, eles deram ok. Eu não conhecia nada de São Paulo, né? Tinha alguns tios que moravam na Zona Sul, mas eles não tinham nada a ver com quartel, com nada disso. E eles que não conheciam quase nada da Zona Norte. Então eu vim, eu falei, deixa eu ir no sábado, que daí eu chego sábado lá, vejo tudo certinho, como que é, onde eu vou ficar, para não atrasar, porque se atrasou, perdeu uma prova, acabou. E assim eu fiz, eu vim para São Paulo no sábado de manhã, eu peguei o ônibus 6 horas da manhã lá
Não, acho que foi mais tarde, mas umas 5:30 da manhã, eu peguei ônibus lá em Pirassununga, vim para São Paulo, cheguei aqui, peguei o ônibus e fui para o Barro Branco, né, que fica ali na zona norte de São Paulo, Academia da Polícia Militar do Barro Branco. E aí aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Eu cheguei no sábado que estava sendo a formatura dos cadetes, né, que estavam sendo promovidos a aspirantes da academia. Então imagina um cara vindo do interior, família simples, né? Meu pai era sargento, minha mãe era cabeleireira, e você de repente chega num lugar em que você vê carros de bombeiro, aquelas bandeiras hasteadas, aí tropa e forma, aí você vinha as viaturas da Polícia Militar, pode, manda bala. E se quiser perguntar alguma coisa... Não, eu tô bolando. Não, mas já bala aqui. Mas isso daí vale a pena, porque eu falo pra você o que é você entender o rolê da vida. Então imagina tudo aquilo lá que eu cheguei e falei, meu, o que tá acontecendo? E aí eu lembro que no serviço de dia, né, na guarda do quartel, eles entraram em contato com o serviço de dia, né, onde ficava lá o oficial de dia, e eu fui até o oficial de dia. Eu falei, olha, eu sou candidato, assim, assado. Ele falou, o seguinte, ó, deixa suas malas aqui nesse canto e vai assistir a solenidade. Meu, aquilo, paixão, primeiro, aquilo mexeu comigo de uma forma que, assim, a hora que terminou aquilo, eu tinha uma certeza na minha vida, eu tive a primeira certeza da minha vida. Eu queria ser cadete da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Cara, eu morava ali por perto ali. Você conhece o Jaçanã? Claro. Eu morava ali no bairro de Jaçanã. Eu lembro do Barro Branco, assim, muito assim, por causa que tinha uma balada do lado, do Polo Norte. Sim. Eu tô revelando a idade, hein? Não, Tô revelando a idade. Eu lembro o Polo Norte, lá embaixo, na Avenida Sul. Isso. Ele era bem uma balada bem assim, um barzinho bem recitado e tal, a galera... Naquele tempo era o point daquela quebrada. E era um bairro bem assim, cantareira. Estamos falando 91, 92 nós estamos falando, né? Polo Norte, acho que essa era a referência ali, era muito bacana ali. E a região também era bacana, né? Pessoal, a região era bem assim, tipo, minha mãe era técnica de enfermagem do Hospital Presidente, que era lá um pouco mais pra cima. Ali pra frente, ali, tem o Hospital da Polícia Militar, que é ali do lado também, da academia. Sim. Então, meu, pessoal, tudo ali, aquele clube Maccabi, né? Círculo Maccabi lá, que fica na avenida ali. Perto da Zucchini. Exatamente. Então, é uma região muito rica ali, né? De coisas legais que aconteceram vamos dizer assim, na nossa época dos anos 90 ali. Então é uma região muito assim que eu guardo assim com todo carinho, né? Estou em Guarulhos, morando em Guarulhos, mas sempre que der eu vou para a Zona Norte. Mas eu vou usar a vida é muito isso, né? Você vê, porque eu venho de Pirassununga. Então minha primeira cidade é Pirassununga. Mas meu, eu adquiri um amor por São Paulo, cara, absurdo. Porque imagina um cara vindo do interior, pegando o metrozão ali no Tietê, primeira vez, ia até Santana. Aí eu pegava o Vila Albertina, Vila Marieta ou Vila Albertina, que eram os dois ônibus que passavam em frente à Academia do Barro Branco. E, cara, putz, é um mundo. Então imagina um cara lá de Pirassununga, uma cidadezinha típica do interior, tal, de repente você tá aqui, e naquela época já tinha o Centro Norte. Então, assim, meu, pra mim foi... olha, foi alguma coisa surreal. Mas só para fechar a ideia de como que o universo nos leva para o melhor caminho, o que aconteceu? Naquele ano, então, aquilo me impactou de uma forma absurda, descobri o que eu queria fazer na minha vida, e aí fiz todas as outras provas, físico, psicotécnico, psicológico, médico e... São outras quatro provas, acho que é isso. É o físico, médico, psicológico e psicotécnico, são 4. Então eu fiz lá, passei em tudo, eu sempre tive uma complexão física boa, sempre fui atleta e tal, né? E aí, quando eu voltei para casa, falei, meu, eu tô dentro desse negócio. Putz. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos fazer o seguinte, ó, eles já deram a lista de um enxoval que você tem que, quando você vai pra academia, você tem que levar, vamos comprar, porque vai sair na sexta-feira a convocação e no domingo à noite eu tenho que estar lá. Então, meu, daí você sai correndo e tinha terno, um roupão, um monte de coisa. Pô, já comprei todo enxovalzão, tal, terninho novo lá, né, só esperando sair a convocação. Aí na sexta-feira de manhã, primeiro cara lá na banca do jornal, saiu lá, pum, comprei o jornalzão. A hora que eu abri lá nos aprovados da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, comecei a ver, olhei, cheguei lá, meu nome tava lá? Não, meu nome não tava na lista de aprovados. Só não quer. Aí o que acontece, né? Aí você entende que não era para eu ser
cadete da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Caramba, velho, negativo. O sonho, a vontade, o desejo que despertou em mim naquele momento, fez com que no ano seguinte eu estudasse de uma forma descomunal. Eu acordava às 7 da manhã, na verdade eu acordava às 6:30 da manhã e ia para a escola. Normal, estava terminando o terceiro colegial. Voltava a 12:30, almoçava, 1:30 eu começava a estudar. Daí 1:30 eu ia até por volta das 5 horas da tarde, tomava banho e ia pro cursinho à noite. O cursinho entrava 15:07 e até às 10:30 da noite. Isso daí a semana inteira. Depois dos 2 meses a gente começou a ter uma turma de estudo no sábado. Depois no domingo, no sábado à tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. E perto da prova eu estudava. Eu lembro que minha mãe chegou uma hora e falou assim: filho, vem cá. Será que se você não está forçando muito, daqui a pouco você não vai ficar bem? Dá uma bugada, né? E eu não tava, bicho, mas o sonho era tão grande, cara, que eu não tava nem cara do Brasil. Queria passar. Estudei como nunca estudei na minha vida. No ano seguinte eu prestei só Barro Branco. Fui lá, cheguei na academia, prestei todas as provas. Na sexta-feira fui lá, comprei o jornal. A hora que eu abri, meu nome estava lá? Tava, dessa vez estava. Sacou? Então, pessoal, aí que, imagina, nunca eu tinha imaginado em ser cadete da Polícia Militar. Pensei em ser sargento do Exército, prestei ESA, prestei especialista. Naquela época eu não podia prestar ainda a AFA, porque eu prestei EPICAR. Em todas elas, graças a Deus, eu bati na trave, né? Então, no segundo ano, não sei porquê, mas eu só prestei Barro Branco. Falei, é isso que eu quero da minha vida. Prestei, aí eu comecei, aí mudou minha história, né? E é muito bacana porque a gente tá falando de liderança. E a hora que você começa a entender o jogo da vida, você tem que entender que a sua vida sempre vai te levar para o seu melhor caminho, para o seu crescimento, não para o que você quer, né? Só uma outra historinha que vale a pena para você entender o que é você seguir o fluxo da vida, que é o que você está fazendo hoje aqui. Putz, mas eu sou da Zona Norte, eu conheço a galera tal, mas por que você está aqui? Porque o universo te trouxe. E se você não tivesse aqui, provavelmente a gente não estava aqui conectados, se conhecendo. Talvez você não tivesse conhecido sua esposa, talvez você não tivesse os amigos que você tem hoje. Mas eu teria outros em outros lugares. Mas será que esses daí iam te ajudar a você ter o seu melhor rolê? E quando eu falo rolê, é sempre pessoal. Pessoal, liderança, esse papo de liderança para fora, é só ideal que o pessoal cria. Liderança é você com você mesmo. A hora que você consegue ser o seu melhor influenciador. E que não é fácil. Não é fácil. Todo dia descobrindo algo novo. Né? Quantas vezes você se comprometeu? Estudar, acordar, em tal horário, perder peso, começar um curso tal, e a gente mesmo não cumpre o que nós falamos para nós. Sim. Se você não cumpre o que você fala para você, você vai cumprir para quem? Exatamente. Então a gente já está nesse papo de liderança aqui, que já conhecemos o lado dele, lado militar, já sabe como... Você viu como é desenrolado, hein? Muita história, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre esse lado da liderança empresarial. Você também vamos falar a palavra chique, hein? Que a galera tá usando bastante, CEO, né? CEO. Do Leader Club. Isso aqui. Fala pra gente um pouco. Eu quero também falar sobre liderança, mas também falar também do Leader Club e passar o seu lado também como palestrante, né? Sim. Então vamos tentar levar o lado mais pragmático, né? Falando um pouquinho desse rolê. Mas é bacana a hora que a gente entende as nossas raízes, porque eu não teria o Jackson hoje com essa propriedade sobre liderança se eu não tivesse sido militar. Só que não é só ser militar, porque eu conheço centenas, olha... Eu sempre faço essa reflexão comigo e eu pergunto para você, na tua vida profissional inteirinha, quantos líderes você conheceu de verdade? Você fala assim, putz, esse cara, se ele tiver numa treta, eu entro na treta, nem penso, porque eu sei que esse cara, se ele tiver numa treta, é porque ele tá fazendo certo. Quantos líderes você conheceu de verdade na sua carreira? Cara, poucos. Pouquíssimos, velho. Eu tive um líder, assim, de uma produtora que eu trabalhei há muito tempo atrás. O cara é dono de tudo. E a gente almoçando, assim, e ele chegou, aqueles bancão de madeira, sabe? Sim. Tinha a produtora, a gente sentado, ele sempre do lado e tal. Eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo aqui do meu lado e tal, né? Aí eu fiquei, né, gelado, né, comendo ali. Aí a cozinha falou, mas você vai almoçar? Vou. O que você quer? Eu quero o mesmo prato que esse menino aqui tá comendo. Então, a partir desse relacionamento, assim, eu falei, cara, o cara
é aquela coisa, o cara vai comer o feijão que eu tô comendo, sabe? O cara tem a possibilidade de sair comer num restaurante com grandes nomes, empresários e tudo mais, e o cara faz questão de estar ali. E ele sempre foi um cara assim, no estúdio de gravação, no set de filmagem, fazia questão de almoçar com a gente, sentar com a gente e tal, que uma vez, assim, já depois de muito tempo de trabalho, ele falou, isso pra mim é a maior felicidade do mundo, porque eu não vejo vocês como um funcionário, eu vejo vocês como um jogador do meu time. Porque eu sei que quando eu não estiver na produtora, vocês vão tocar isso aqui pra mim. Tá? Então ele trata todo mundo por igual, de igual pra igual. Então eu falei, cara, isso aí eu já peguei esse insight, tá? E isso é legal, porque daí assim, a hora que você fala de liderança, vamos falar de liderança de forma prática. Você vê assim, vamos lá, por que então, materializa em palavras, por que você tem esse cara como líder? Qual que é uma característica desse comportamento dele, mas materializa em palavras, por que você entende que esse seu chefe foi você considerável como líder? Cara, eu acho que ele era muito acolhedor, né? Ele sabia, vamos dizer assim, mandar de uma maneira que, cara, você não percebia. Ele falava, mano, você resolve isso aqui pra mim, cara, não chegava assim, mano, você tem que fazer. Cara, você resolve isso pra mim? Eu vou estar resolvendo tal coisa, mas preciso que você resolva isso. Você consegue? Então, pelo jeito dele levar as coisas, a situação, não era tipo assim Não dava ordem. Não dava ordem. Ele conversava. Conversava, tipo assim, sabe? Pô, resolve isso pra mim, eu sei que você tem capacidade de resolver. Cara, você resolve quando eu vou estar resolvendo outra coisa. No final, tudo vai dar certo. Tipo, sabe? Então, a equipe trabalhava até mais feliz, desenvolvendo, virava. Tinha dia que eu ia na segunda-feira, voltava na quinta. Né? Isso. Levava a mochilinha, porque, mano, cara, era bacana de estar perto de pessoas assim. Porque eu sou de uma família muito humilde. Tipo, sabe, tipo assim, não é que eu não tinha educação, eu não tinha ter contato com a educação do pessoal daquele nível, sabe? Isso aí. Cara que só falava direto com donos de empresa, e a hora que lá na produtora, além de eu fazer o trabalho de produção, ele me colocou da amizade, abriu a porta da casa dele. Então eu virei também um auxiliar de compra da casa dele. Então eu tinha contato da casa dele, falava com a esposa dele, e os filhos dele, aquela coisa. Então tudo que precisava de comprar na casa dele, ele falava, fala com o Rodrigo lá. Da esposa dele ligava, pedia, eu comprava e levava de volta. Então eu tinha esse contato, sabe? Então eu achava assim, que eu falei, cara, é sobrenatural. Porque, né? E eu sempre humilde ali naquela coisa, eu falei, cara, você tem que fazer as coisas certinho, porque ele tá contando comigo. Então eu falei, se ele falou que eu faço parte do time dele, eu não posso falhar. Então essa conexão, quando ele falava, vai lá, que o menino tá lá, ele vai te ajudar a fazer a gravação, isso, aquilo, outro. Então ele saiu. Foi tanto que quando eu saí de lá, ele falou, mano, eu não queria que você fosse embora. Boa. Mas se você tem outra dimensão, outro crescimento que você tá vendo, mano, vai embora. Vai embora. Eu nem vou te dar as contas, pra você não sair com a mão na frente e outra atrás. Eu vou te mandar embora pra você receber todos os seus direitos. Então você vê que é um cara que é coraçãozão também. Sim. Né? Então, mas só aí você já falou algumas características fundamentais. Porque quando a gente fala de liderança, aquele cara que vai falar e todos vão ouvir e tal, esquece. Isso daí não é verdade, não é assim que funciona. Você quer exemplo? É fácil ou difícil nós sermos líderes dos nossos filhos? E da sua família? E do seu irmão? E dos seus irmãos? Então, mas aí você já começa a traçar uma coisa que é muito significativa quando a gente fala de liderança, que é justamente isso, né? Então você falou, a primeira coisa que você falou com toda essa história é a humildade. Humildade é o cara entender quem ele é, entender quem ele é, entender quais as possibilidades, qual o status que ele tem, mas isso não o tornar diferente de ninguém. Então qual que é a diferença dele sentar na mesa com você ou sentar na mesa com o presidente? Aí, se você é líder de você mesmo, não faz diferença. Agora, para quem é fraco, quem eu vou sentar com isso daqui? Mas se for o João, nossa, daí... você já deve ter trabalhado com gente assim. Com quem é humilde, o cara é leão. Com quem é forte, o cara é gatinho. Aí, são as pessoas que não entendem, porque não são pessoas, são manipuladores. Que às vezes eles são tão frágeis, tão fracos, que eles são manipuladores deles mesmos. Eles criam imagens deles que não é verdade. Porque você deve ter trabalhado com o cara que ele achava que ele era o suprassumo de tudo. E, o cara era fraco, era mentiroso, ele não cumpria a palavra. Então, a liderança são esses pequenos passos que fazem muita diferença.
Você já falou humildade, é uma característica de liderança. Uma outra característica que você me falou, comunicação. Como é que você vai conversar com as pessoas de forma que as pessoas entendam o que ela tem que fazer e ela vai fazer o melhor de coração? Tá? Isso é liderança. Porque você dá ordem, por exemplo, eu dá ordem, eu era oficial, eu dar ordem para minha tropa era fácil. Por quê? Porque existe toda uma estrutura hierárquica que para mim não era tranquilo. Mas a hora que você encontra pessoas, e é muito legal sobre seres humanos, sobre humildade e sobre comunicação, porque tem uma coisa muito simples, né? E o pessoal que está nos acompanhando aqui, eu vou falar uma coisa que é fundamental. Aconteceu comigo, eu acho que vale a pena compartilhar. Então, muitas pessoas que eu já trabalhei, eu tive a oportunidade de encontrar essas pessoas nos supermercados. Só que tem uma diferença. Quando as pessoas que eu trabalhei e que na época eram superiores a mim, e essas pessoas eram decentes, quando eu encontro no supermercado, eu faço questão de ir lá e cumprimentar essa pessoa. Agora, quando eu trabalhei com pessoas que nas suas funções não tinham ordem, não tinham decência, não tinham honra no seu trabalho, quantas vezes eu já não encontrei com pessoas no supermercado e eu simplesmente faço de conta que não vejo. Assim como eu tenho certeza que você, que está assistindo isso daqui, já fez. Fez ou não fez? Já encontrou alguém que você ali e fala, que esse cara aí, meu, pelo amor de Deus. A gente trabalhar em algum setor, alguma empresa e você se sentir acuado por questão de pessoas querendo te derrubar, querendo armar alguma coisa e jogar culpa em você, essas coisas. Isso aí a gente vê em N profissões e não se repaixa não, viu? Porque a gente tem que pensar que a gente é dono da gente e vai pra cima, meu. Mas o caráter, eu acho que isso envolve muito caráter. Sim, mas aí tem uma coisa que é muito legal, né? Você entendeu o jogo da vida, porque só existe uma pessoa que pode permitir que alguém pise em você. É você mesmo. E a traição, falsidade faz parte do rolê. Faz parte, você vai viver quantos casamentos não terminaram e depois aquele que está ao teu lado, quer seja a esposa ou o marido, se transforma no seu pior inimigo. Mas aí entra o que eu digo de você entender de verdade a liderança, né? De você entender de verdade que você tem que fazer sempre o seu melhor. Mas você não faz nem o seu melhor para você. Sempre que você fizer o seu melhor, e os verdadeiros líderes fazem isso que eu vou falar. Sempre que você fizer o seu melhor, sabe para quem que você faz? Para Deus. Faça o seu melhor para Deus. Não é nem para você, é para Deus. Então, se a gente está aqui nesse podcast aqui, organizou da melhor forma que dá para organizar. Putz, olha, ainda não tem 5 câmeras aqui para ter 10 ângulos. Vamos fazer com 2, vamos fazer com 3. Mas faz com zelo, com capricho, prepara, com coração. Porque, não existe um momento perfeito, não existe um momento ideal. O momento é esse momento. É esse aqui, é o que a gente está tendo. Né? Aí você fala assim, mas putz, olha, de repente deixa eu testar primeiro para depois chamar o Jackson. E esquece, velho. Pé na jaca, chama, vem, a gente vem de coração, se pode estar aqui. Troca essa experiência, porque eu garanto assim que só essa conversa aqui, as pessoas não são treinadas a ter um olhar crítico sobre os processos. É aquilo que eu faço. Tem pessoas que trabalham anos numa mesma empresa e não aprendem nada. Assim como eu digo para você, garanto para você que das pessoas que trabalham, os militares, quando eu falo isso, não só a polícia militar, 80% dos militares aprenderam a comandar. Às vezes comandar, porque geralmente comandar é mandar com, né? Então é juntos, né? Mas a maior parte é mandar. Como as pessoas aprendem a mandar. Como as pessoas não estão preocupadas em entender como que você impacta os seus filhos para que eles possam ter as melhores experiências, as melhores orientações suas. Por quê? Porque daí você de repente quer ser pai e mãe e você não treina uma das coisas mais importantes, que é a comunicação. Sim. Jackson, mas eu comunico bem. Velho, às vezes você é falastrão. Se você fala bem, você está meio caminho para não dar certo. Porque a grande sacada não é quem fala bem. É quem ouve melhor, quem ouve bem, né? Quem pergunta bem. E aí você começa a entender um pouco algumas das características reais de liderança. Que é primeiro, é a capacidade de observação crítica.
Uma coisa que eu tive, assim, que hoje me ajuda a ter punch, musculatura, mas mais do que isso, é estratégia para poder impactar, né, que é o que o líder tem, né, para melhorar os processos, é toda a vivência da bagagem que eu tenho, mas sempre de um olhar crítico. Então, eu entro numa igreja, você vai lá, putz, que legal essa igreja. Aí você vê assim, pô, qual que é a postura do pastor? Como que ele fala? Né? Muito legal. Se eu consigo ficar um tempinho mais, eu quero entender assim, não qual que é a postura dele falando, eu quero entender qual que é a postura desse pastor com a família dele, né? Junto com a família. Começa a entender, eu vou ler todo. Né? Por quê? Porque daí você vai entendendo por que aquele pastor tem um culto lotado e o outro tem um culto vazio. Às vezes, lá em Pirassununga, minha cidade, tem uma história que foi muito, muito engraçada, né? Teve um pastor lá que em determinado momento começou a unção, ele tinha unção lá e a igreja dele estava lotada, e ele falava bonito, todo mundo se emocionava, falava em línguas, o caramba, né? Um tempo depois descobria que ele estava tendo relações com irmãs casadas, isso porque ele era casado. Aí é um beoto. Aí eu digo para você, por isso que é importante você ter esse olhar crítico. O líder tem que ter um olhar crítico. É você ver o que se fala, mas o testemunho de cada um. Sim. Por quê? Porque daí você começa a se posicionar e ver com quem que você vai querer conviver. Porque viver, você vive com um monte de gente. Né? Nós ainda que estamos no mundo corporativo, quantos lugares você não está em ambientes que tem pessoas lá que eu, pessoalmente, não quero nenhum vínculo pessoal. Mas dependendo do lugar... Eu gosto da analogia como que é aquela flor grande que fica flutuando no meio do lodo? Flor de lótus. A flor de lótus é exatamente isso, onde que ela cresce? No meio do lodo. Mas ela consegue se distanciar do lodo e ser bela, sabe? Ser diferente. Então eu penso que nós temos que mais ou menos ser isso, nós temos que conviver em todos, respeitar a todos. Sim. Mas você tem que entender com quem você quer conviver, com quem você quer criar laços, com quem você quer caminhar. Então isso é fundamental. Só uma pergunta que eu acho que a gente vai se afundar um pouco mais e poder ajudar a galera. Você como palestrante também de corporativo, empreendedorismo e tudo mais, dá uma dica pro pessoal, de repente, vamos dizer assim... que nem eu aqui, vamos dizer, a R7 Criações e tal, eu tô à frente da R7 Criações, mas a R7 está crescendo. Então eu tenho um atendente, eu tenho editores e tal. Como é que para um pequeno empreendedor que está começando a evoluir, como que ele pode ser um bom chefe, um bom líder, né? Para poder gerenciar e ter uma equipe saudável, né? Olha, essa pergunta é muito legal, né? Que dentro dos projetos de mentoria que nós temos dentro dos Leader Clubs, é exatamente isso que eu acho que são essas perguntas que você começa a fazer, que você começa a entender como que a coisa funciona. Então, o que você me perguntou se você é um pequeno empreendedor, seu negócio está crescendo e você tem que coordenar a sua equipe. E essa equipe tá... porque quando começa a crescer, você precisa ter mais braços, né? Sim. Isso é legal para todo empreendedor, que vocês que estão começando a evoluir, vocês estão sabendo. A gente começa a fazer, mas chega que não dá conta. Aí precisa, que nem eu aqui, eu tô fazendo, mas tem o Fernando, fazer propaganda do Fernandão aqui na foto, no vídeo. Então eu não consigo fazer tudo, tá na câmera e tá apresentando. Então a gente começa a evoluir, precisa de pessoas. Então como é que o pequeno empreendedor possa ter uma vida sadia, né? Como dizer assim, porque o que mais a gente escuta fala, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo outro e tal. Como é que ele pode se organizar para ser um chefe bacana e coordenar uma equipe, para ter uma equipe saudável? Porque uma equipe saudável, a empresa... Então, mas vai, muito legal. Aí eu já faço uma pergunta para você. Quando você tinha aquele chefe que você admirava e que ele sabia conduzir uma equipe, qual que era a qualidade mais importante dele para conseguir esse resultado? Saber eu vou dizer assim, vamos dizer assim, uma coisa acho que desparalela do que a gente vai conversar, mas o saber chegar. Não, mas você tá falando, perfeito. Toda vez que ele chegava, e aí, como é que tá? E a família e tal, o cara envolvia coisa
de terceiros, que não era o trabalho, sabe? Então, quando você falava da sua família, ele trazia o cara pra ele. Perfeito. A atenção era 100% pra ele. Eu falei, cara, você começa... Por que se você... Tudo que você abraça, assim, eu já perguntei pra ele. Eu falei, cara, você fala da família do cara e tal. Ele falou, porque eu percebo o quanto de % ele tá conectado comigo na empresa. Sim. Porque ele consegue... Se a família dele tá bem... O trabalho dele só vai fluir. Se a família tá mal, ele tá falando mal de mim. Então eu falei, cara, que loucura isso, né? Ó, mas é espetacular, porque daí você vê, ó, você me fez uma pergunta, correto? Então, aí você tem que entender esse rolê de você saber conduzir processo. Então, a primeira coisa, eu poderia ter respondido na lata, né? Eu tenho 10 respostas para essa pergunta que você fez. Mas em vez de eu dar 10 respostas, o que eu fiz? Eu perguntei para você. E aí você deu uma boa resposta, sim ou não? Sim. Claro. Sim, pela perspectiva que eu de ter convivido com ele. E o mais importante, a forma como que ele fazia dava resultado, sim ou não? Todo mundo gostava de ser acolhedor, assim, um lado acolhedor. Aí, olha, quando você tá... E aí respondo sua pergunta. A primeira coisa que você tem que ter claro quando você começa a liderar, e quando eu falo liderar, você mesmo, é você fazer perguntas corretas. Aí a importância da comunicação. Você lembra que você falou dele assim, ele fala assim, ele sabia falar de um jeito em que a gente tinha prazer em atender o que ele pedia. Era a mesma coisa o comandante. Comandante, você pode mandar dar ordem, você pode pedir de uma forma com que, muitas vezes, você vai ajudar a pessoa a desenvolver uma nova habilidade. Então, aquilo que eu falo para você, todos nós temos essa capacidade de liderança já. Mas sabe qual que é um problema gravíssimo de líderes? É que eles não perguntam para eles da forma correta. Sacou? Então, eu digo para você tranquilamente, 80% dos seus problemas, você sabe a resposta. 80%. Só que você esquece uma coisa fundamental. Você não pergunta para você mesmo da forma correta. Então você fala assim, putz, caramba, eu tô sem clientes, né? Então, esse daí você falou, pô, tô sem clientes, e agora? Se você parar e falar assim, olha, primeira pergunta, por que eu tô sem clientes? Aí você fala assim, pô, mas é a segunda pergunta, por que o outro estúdio que eu conheço, que faz a mesma coisa que eu, tem grandes clientes e eu não tenho? Aí, o que eles fazem para isso? Aí você vai lá, vai ver na internet, que você vai ver o tipo de abordagem que eles têm, a estratégia que eles buscam, o conteúdo deles da internet, e aí você pode começar a partir dessa pergunta para você mesmo, responder metade dos seus questionamentos. Isso é autoliderança, você entender como você funciona, né? Aí que eu falo para você, você tem que ter um olhar crítico, porque sabe o que aconteceu? Tem pessoas que estão nos assistindo aqui, que passaram já por 5 empregos, 5 trabalhos diferentes. Tem pessoas que estão aqui e passaram por trabalho voluntário na igreja. E todas essas atividades, o que ele fez, que ele participou, ele aprendeu a fazer só uma coisa: reclamar. Reclama do pastor porque poderia ser melhor, porque poderia ter dado mais espaço, reclama porque a igreja podia ser maior, reclama porque o sistema de som está ruim. Na outra empresa que ele trabalhou, ele reclama porque o chefe era isso, era aquilo, porque a função não era que ele gostava, porque colocaram ele num lugar que não interessava e ele achou que aquilo era um absurdo. E a hora que vê, que sabe o que acontece com essa pessoa? Ele viveu, mas ele não aprendeu. Aí o que eu digo para você, de verdade, uma das coisas mais importantes para você ser um bom líder é você aprender a ter um olhar crítico de aprendizado sobre tudo. Então eu já trabalhei em funções que eu não tinha, eu sempre conto dos meus videozinhos, né, no meu canal, quase todos os dias eu posto um videozinho com conteúdo específico sobre liderança. Então a galera que está acompanhando a gente aí, tudo que você jogar, Jackson Dorta, Facebook, Instagram, tudo, já vai aparecer aqui. Aí, tá? Pode seguir que você vai me encontrar, e aí todo dia eu faço um conteúdo justamente sobre isso. E uma das coisas importantes é que as pessoas, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu fui transferido lá para o 18º Batalhão. O 18º Batalhão fica na zona norte de São Paulo, né? E quando eu fui para lá foi de uma forma que eu não queria ir. Eu estava em Guarulhos, morava perto de onde eu trabalhava, etc. E por situações, né, da vida, eu fui transferido para lá, para o 18º Batalhão, 18.
E aí eu digo pra você, eu cheguei lá, tal, completamente chateado. Em uma semana eu mudei minha chavezinha, falei, quero saber de uma coisa, eu tocar o terror nesse negócio aqui, vamos mudar isso daqui e tal. E eu me lembro muito bem, né, que assim, a companhia que eu assumi, eu era capitão na época, então eu já assumi uma companhia, que é uma unidade operacional, uma subunidade operacional, né, se for o termo exato. E o que aconteceu? Eu lembro que depois eu falo assim, vou tocar o terror nesse lugar aqui. Na semana seguinte, eu marquei com o pessoal, falei assim, olha, vão lá no batalhão, pega detergente, pega o que tiver que pegar, vão lá, tal, traz vassoura, traz mangueira, tá? Segunda-feira a gente vai lavar essa companhia inteirinho. Aí o pessoal falou, tá bom, né? Eles foram buscar a ordem. Aí quando chegou na segunda-feira, eu tô lá de shortão, né, de chinelo e camiseta para começar a lavar com todo mundo. Aí eu lembro que teve uma policial que olhou para mim e falou assim, capitão, eu não tô acreditando que o senhor tá fazendo isso. Falei, mas por quê? Eu falei, não, porque eu nunca vi ninguém vir junto desse jeito e arregaçar as mandas. E falei, pô, aqui é o meu quadrado. Aqui hoje é o meu espaço. Você tá junto, né? Mas se eu não cuidar do meu espaço, quem que vai cuidar? Então, assim, em pouco tempo, fiz grandes projetos, fiz grandes amigos, mudou completamente. Que eu acho que quebra um pouco esse paradigma de o comandante, sabe, a hierarquia, numa hora de um, vamos dizer assim, de um evento desse que precisa de pessoas para se organizar e todo mundo tá junto, né? E para amassar barro. Porque as pessoas não acabam vendo a hierarquia, acaba vendo o Jackson Dort como pessoa, né? Sim. Que eu acho que é bacana isso, que hoje é difícil, né? Você fazer algo assim, você vê em algo social. Vou fazer um evento social. Cara, é difícil você armar uma equipe que realmente esteja com o coração para querer ajudar o próximo, né? Sim. Então, e você fazer um ajuntamento desse e as pessoas estão te vendo e estão vendo, pô, cara, poderia estar em outro lugar, mas tá aqui com a gente, pô, é diferente, né? Então, é exatamente isso. Aí a gente volta, então, ao que eu falei. Aí, em vez de eu ficar reclamando de que eu estava trabalhando em um lugar que eu não queria, eu aprendi. Conheci o pessoal, conheci os bairros lá, foi espetacular. E a vida é desse jeito, ela não interessa o que acontece com você, interessa o que você faz com o que acontece com você, tá? Então a primeira coisa é você experienciar, você vivenciar o que acontece na tua vida, mas com um olhar crítico de aprendizado. Sim. Não é assim, eu sempre digo, alguns dos meus melhores professores eram aquelas pessoas que eu efetivamente falava, esse cara, ele é traiçoeiro, mas eu quero estar perto desse cara para entender como que ele faz, para duas coisas, para eu não fazer igual, mas principalmente para eu saber me proteger de caras como ele. Sacou? Então, assim, em vez de você ficar, fulano, isso daqui é chato. O pessoal hoje não abre a cabeça. Tá lá só para reclamar, para viver um dia depois do outro. O sonho dele é conseguir um Bolsa Família para passar o resto da vida sem trabalhar. E a vida não é isso. A vida é sobre aprendizado. Então, essa é a primeira dica. Tem um olhar crítico, tá rodando, cara, entra, olha, observa, pergunta, entende quem tem resultado, por que tem resultado, quem não tem resultado, por que não tem resultado, e aí você aprende quem tem resultado, o que fazer, e aquele que só fala, quem que é bom de falar? Você já pegou, cara, fala, eu sou foda, faço isso, faço aquilo, parará, você vai ver, velho, entrega é uma porcaria. Aí você fala assim, beleza, já entendi, todo mundo que é muito falastrão, papapá, eu sempre falo, atualmente, e você servir. Atualmente eu estou como subsíndico do condomínio onde eu moro. E lá o subsíndico não recebe absolutamente nada, só dor de cabeça, tá? Mas, então por que eu sou subsíndico? Porque o segundo pilar de liderança é você servir. Pô, é o lugar onde eu moro, é o lugar onde está minha família, é o lugar onde eu convivo. E isso permite que eu me conecte com as pessoas. Então eu tô lá, velho, tocando terror lá, mudando processos que eu não concordo. Sim, acaba melhorando o bem-estar da família. Sim, né? É sobre isso. Você sempre vai melhorar o seu entorno. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer, se melhorar seu entorno. Mas lá tem gente assim que, lá na questão de melhorar o condomínio, esse dia eu cheguei pro amigo e falei, a gente tá fazendo isso, será que você pode dar uma força? Ele falou assim, Jackson, em condomínio já tive muito desgosto, hoje eu não faço mais nada.
Eu também já tive desgosto. Eu já saí de um condomínio porque chegou no momento que ficou indecente, desvios, etc, e comprovando, e enfim, uma série de sabores que eu mudei de condomínio. E a hora que eu cheguei nesse daí, chegou uma hora que eu falei assim, não, eu acho que eu posso contribuir. E eu tô lá contribuindo com humildade. Tudo isso para falar a coisa mais importante, né? Quando você fala, aprenda com o processo, vivencie, olhe, veja, conecte-se com as pessoas, sinta as pessoas de verdade. Então, essa daí é a primeira coisa que eu diria para você. Você já falou da questão da comunicação, que é fundamental. Agora, eu diria um segundo passo, ou uma segunda característica, um segundo pilar de quem quer realmente crescer. Tenha certeza do que você quer fazer. Velho, dificilmente as pessoas vão te apoiar, dificilmente as coisas vão acontecer no tempo que você quer, tal. O que muda é a hora que você sabe o que você quer. Lembra da história que eu contei lá, que no segundo ano eu estudei só pro Barro Branco e passei? No primeiro ano foi tudo ao inverso do que eu queria. Toda aquela expectativa, chega lá e depois eu não fui convocado. Agora, em vez de baixar a cabeça, o caramba, eu falei, quero ver o pau torar. Levanta a cabeça e bota pra fritar. Mesma coisa, você vai trazer pessoas, testa. Não existe essa fórmula perfeita. Ninguém vem escrito assim na testa, assim, ó, excelente colaborador, excelente parceiro, excelente líder, excelente pai, excelente mãe. Quantas histórias você já não ouviu de pastor? Tem aquela história que eu adoro essa história, que fala que um dia o menino chega pro pai dele, que era pastor na igreja, e falou assim, pai, vamos morar na igreja, dentro da igreja? Aí o pai falou assim, filho, mas por que isso? Você não estou entendendo, por que você quer morar dentro da igreja? Ele falou assim, porque eu quero ter um pai que é aquele pastor que prega lá no palco. Sacou? Aí quando o cara chega em casa é outra pessoa, né? Nossa. Então, é sobre isso. Mas você que é empreendedor, você que é pai, cara, vai ter desafios. Tenha certeza do que você quer fazer. Porque vai ter desafios, vai ter não conformidades, vai ter traições, vai ter de tudo. A hora que você está no coração, no que você quer fazer de verdade, tudo isso fica menor, porque você sabe onde você quer chegar. O nosso problema é que a gente é fraco. Nós não acreditamos em Deus e nós não fazemos para Deus. Nós fazemos para quem está pagando, nós fazemos para o outro, nós fazemos para o chefe, mas nós não fazemos para Deus. Então, quando você faz para Deus, a dimensão que tem do seu trabalho é outra. Sacou? E aí, se é para Deus, Deus abençoa. Ah, sim, sim. Abençoa. Aqui, ó. Você lembra o espaço? No tempo a gente estava aqui, a gente estava da sala do lado aqui. Daí a gente olhou essa sala aqui, eu falei assim, putz, aquela sala seria ideal, porque essa sala aqui vai ficar um pouco pequena. Velho, aí o pau torando e vai conversando e vai vindo e vem, e colocou e tá aqui, chegou câmera nova, você tá trazendo gente, e daqui a pouco vai conectar, já dei ideia hoje do dono do bar, daí se você pegar, e outra, deu, pega, não deu, opa, legal, coloca no radar. E aquilo que eu sempre falo, quando eu sento com o pessoal para colocar aí, projetos de negócios, etc., eu sempre abro e falo o seguinte, ó, é que nem aqui, ó, a ideia do dono do bar aqui, no novo que abriu aqui do lado. Se você tem uma estratégia melhor, bota para fritar. Se não tem, coloca essa em prática e vê se dá certo ou não. Se ficar parado, não resolve. Não resolve. Então, brother, de tudo isso que você falou, assim, olha, então, liderança é um processo contínuo. E liderança, hoje o Leader Club, quem vai ver aqui, ó, tá vendo? Leader Club, o poder do amor. E por que tá escrito poder do amor? Velho, é sobre isso, é amor. Não é sobre você conduzir pessoas, é sobre você. Eu sempre falo, hoje pra mim, o segredo da vida tá em 2 pilares. O primeiro pilar é você ser melhor. Melhor pai, melhor companheiro, melhor patrão, melhor empregado, ser melhor. Melhor fiel na sua igreja, ser melhor. Só que para ser melhor, aí tem um monte de coisas. Você tem que aprender, você tem que ter humildade, você tem que ter comunicação, você tem que ter network, você tem, mas faz parte. Porque, ó, beleza, já pensou se de repente, você, peguei um puto estúdio, pronto, tal, cara, você não vai ter história. Porque, olha, hoje eu posso contar a minha história, lá que eu virei dias, virava semana estudando, porque eu vivenciei isso. Então eu sei como que é. Tem gente que lê um livro e acha que sabe. É que nem assim, ó, geralmente segunda-feira eu faço jejum. Né? Eu entro no propósito. E para que é o meu jejum? Disciplina, desapego. Então tem uma série de coisas que significa o jejum para mim.
Então, quase toda segunda-feira, domingo, às 7 horas, eu faço a minha última refeição e aí eu volto a me alimentar na segunda-feira por volta das 19 horas, né? Então, eu sei o que é um jejum de 24 horas. Eu estou me preparando que eu vou fazer jejum de 7 dias. Eu nunca fiz um jejum de 7 dias na minha vida. Por que você vai fazer um jejum de 7 dias? Porque, velho, você tem experiência, você vai sentir como que é tal, e você vai ser mais forte. Porque na nossa cabeça, normalmente, você vai pensar que você vai ficar 7 dias sem comer? Porque o nosso natural qual que é? Comer. A hora que você abre mão... Tá aqui, né? Mas aqui começa a ser mais forte do que aqui. E você tem só um inimigo de verdade na tua vida. Sabe quem que é? O seu ego. E sabe onde está o seu ego? Dentro da sua cabeça. Sabe o que o ego faz? Ele tenta te controlar o tempo todo. Então você fala assim, vou montar um podcast e tal. Aí o ego vai falar assim, putz, você tem certeza? Você lembra aquele seu amigo que montou um podcast e quebrou a cara? Putz, olha, você lembra quando você era gago, quando você era criança, todo mundo zoava porque você falava de uma forma estranha? Você vai querer montar um podcast e aí o ego vai te controlando. Por quê? Porque o ego, ele tem uma função. O ego não é mal, mas ele é controlador. E se você deixar o ego te controlar, sua vida vira uma bosta. Vira uma merda, você tá fudido. Então, o ego, você tem que conversar com o seu ego, porque o ego também é legal. O ego é aquele que te alerta para as coisas. Então, se de repente você está numa rua escura e tem 2 caras estranhos, o ego fala, opa, olha lá, presta atenção. Para. Vê que os caras estão falando entre eles e olhando para você. Fica numa posição que você... Então o ego, ele tem essa função. O ego tá ligado ao instinto, à questão sexual. Então o ego tem uma função, mas ele também quer te dominar. E se você não souber conversar com você, velho, você não chega a lugar nenhum. Porque se você no estágio da vida, se você não consegue se controlar, cara, as fases que nem o ego, você não vai conseguir. A ansiedade também, que hoje é um mal da sociedade também. Sim. É a questão do controle também, né? Sim. E acaba muitas pessoas aí chegando até o fim da vida por causa da questão de ansiedade. Porque é fraco. Porque é fraco, porque não aprendeu o rolê da vida. Porque não pegou esse treinamento. Jackson, estamos chegando aqui ao final. Mas nem deu pra conversar. Cara, dá o podcast, dá mais umas 3 horas aí de conversa. E é legal. Conteúdo, mas deixa a porta aberta, se quiser voltar qualquer dia aí, podcast é da gente aí, tamo junto aí nessa caminhada. Eu queria saber, se você deixasse as suas mídias sociais, quiser saber como os Jackson palestrantes, o mentor e tal. Pô, pessoal, olha, é muito legal isso daqui. E assim, o legal do processo também é deixar fluir, né? Aqui eu de verdade, eu vim assim e falo assim, não, eu tô numa fase que eu quero muito, tô mentorando muitas pessoas porque eu quero entregar meu coração. Sabe? Então, quem está acompanhando a gente aqui, pessoal, uma das coisas mais importantes para você conseguir crescer na vida é os grupos que você escolhe. Então escolha suas tribos, e hoje eu estou criando uma tribo muito potente dentro dessa estratégia Leader Club. Então vem que nós temos, a nossa mentoria ensina você 4 fases, na verdade. Fala sobre liderança, você ser melhor. Fala sobre educação financeira, porque você tem que saber o que é o dinheiro, como funciona, e ser dono dele, senão ele vira dono de você. Fala sobre planejamento, que é fundamental, e fala sobre gratidão, que é o coração do nosso movimento de crescimento, a gratidão. Então, isso é o Leader Club, e tudo isso dentro de um processo de mentoria que nessa fase, quem adentra o Leader Club estará diretamente comigo, tá? Então, se você quiser mais informações, em todas as redes sociais, Jackson Dorta, joga lá que você me encontra, lá tem o meu... E aqui eu já vou deixar o telefone. Então, também o zap é o 11 99726 6267. E se você quer dar um arrebento na tua equipe, velho, leva aí que a gente é pra falar de líder olho no olho, falando assim, como é que faz pro coração fazer as coisas acontecer. É sobre isso, é assim que a gente acredita, que o coração o amor é a força mais potente que um líder tem que trabalhar para ele conseguir ser melhor e para ele conseguir servir as pessoas. Tem que ter amor. É isso aí. Jackson, brigadão. Gratidão. Espero ver você mais vezes aqui. Espero que você tenha gostado do nosso espaço. E a casa é sua e vamos que vamos aí, né? É nóis, chamou, nós tá aqui. Bom, pessoal. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto.
Torne-se patrocinador do R7 Criações Podcast. Alavanque sua marca e alcance um novo público. Para mais informações sobre patrocínio e divulgação, entre em contato pelo telefone 11 9 82 98 32 29. Vamos juntos fazer história.